governo para reformá-lo inteiro. Encontramos 2 lugares para colocar os 2 museus que estavam lá, o Museu da Aeronáutica e do Folclore, que hoje estão funcionando. E fizemos uma reforma fantástica, colocamos ar-condicionado de última geração, reformamos a marquise do parque, reformamos o prédio adicional, o prédio da Pinacoteca, para poder acomodar essa exposição. Ora, não existe nenhum lugar no Brasil que tenha esse tamanho e nem condições de receber o total das exposições de uma só vez. E era muito importante, até para um registro histórico, que eles estivessem todos concentrados em um mesmo espaço, que nunca mais vai ocorrer. Ou pelo menos não ocorrerá antes que tenha uma festividade que justifique fazer um investimento brutal como esse. Aliás, a comemoração oficial de 500 anos foi considerada um fracasso até pelo governo federal. Faltou sensibilidade ou sobrou oportunismo? Olha, eu fiquei um pouco distante disso. Nós estávamos tão absorvidos na nossa amostra que nós não nos demos conta do que estava se passando com os festejos de 500 anos no Brasil. Mas a gente lê jornal, vê televisão e vê que realmente não aconteceu. Ou aconteceu um pouco do jeito que nós conhecemos, né? Mas eu acho que essas ações, na verdade, misunderstanding, que o que ocorreu foi o seguinte: nós, desde o começo, sempre tivemos o governo apoiando o nosso empreendimento. Apoiando do ponto de vista estratégico, porque esse é um empreendimento que está nos custando 50 milhões de reais e do qual o governo aportou 2 milhões de reais. Portanto, nós estamos falando... Quando você fala está nos custando, você está se referindo a... Eu estou me referindo ao que a iniciativa privada colocou de recursos nesse projeto. É o custo efetivo, desembolso financeiro proveniente da captação de recursos dos patrocinadores que nós temos. E o governo colocou nisso 2 milhões de reais, o que equivale a dizer que é alguma coisa muito próximo a 3% do valor total do empreendimento. Ora, o empreendimento, por ter sido financiado pela iniciativa privada, mas com um apoio estratégico do governo, nós temos até um diplomata que reside no nosso projeto. O ministro Lampreia nos deu um diplomata importantíssimo, o ministro Celso Gordel, que há 1 ano e meio trabalha conosco para a itinerância internacional. E o ministro Gefor, da Cultura, nos apoia demais no projeto. Ele é um importante... Qual foi a saia justa, então? Então, a saia justa foi o seguinte: foi formada uma comissão de 500 anos. Essa comissão de 500 anos tinha como presidente o ministro Greca e, particularmente, o secretário era o André Matarazzo, que é o secretário de Comunicações do governo. E que, um dia, eles nos chamaram para nós nos dizer o que nós gostaríamos de ter do governo, fazer a exposição, mostrar os custos, quanto eles poderiam nos dar de recursos, já que havia entendimentos deles. Bem já sabe essa parte, Edemar. Não, mas eu não chegaria se você não entender o custo. Aí, quando nós tivemos essa reunião, o ministro Greco disse que não havia recurso nenhum para a iniciativa privada, porque todos os recursos iam para a Hannover. Então, isso eu falei para ele. E aí houve um nome do filho do presidente envolvido, do Paulo Cardoso. Mas aí é que reside, porque o que nós dissemos é que não poderia todo o recurso dos 500 anos para Hannover, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas ele ficou que tinha que fazer assim. Acabou essa saia justa ou não? Acabou, ela nunca houve, porque na verdade o que nós ficamos sabendo é que o presidente é uma das pessoas que fez a Bolsa de Hannover. Então, por conta disso, parecia que nós estávamos criticando o governo, mas não a ele, nós estávamos criticando a decisão do Ministério de pegar os recursos que deveriam ser aplicados em 500 anos e que não foram aplicados. Você foi a Hannover ou vai a Hannover? Eu irei a Hannover, com certeza, que eu tenho, ao longo desses anos, eu tenho visto todas essas marcas internacionais, aí com Sevilha, e tenho muita curiosidade de ver, né? Mas eu ainda não tive tempo de ver. As notícias são péssimas, não é? As notícias dão conta de que a amostra não teve, não a amostra do Brasil em Hannover, de Hannover como um todo não está tendo sucesso, não está tendo sucesso de público. E isso se deve até a uma posição um pouco declinante dessas exposições de feiras internacionais. Feiras mundiais. Mundiais internacionais, porque
ela, a partir de Paris, teve muito sucesso, com a Torre Eiffel e tudo, em 1900, etc. Mas de lá para cá, realmente não tem tido muita sorte, muito sucesso. Edemar, falando em sucesso de exposição, você teve que baixar o preço do ingresso. Como banqueiro, você descobriu que é melhor fazer um ingresso mais baratinho para ir todo mundo? Por que foi essa decisão? Porque ela é assim mesmo. Nós já tínhamos essas experiências na Bienal. Porque é importante você colocar as promoções, você fazer com que as pessoas tenham uma outra razão para ir, acabem elas próprias se justificando. Agora eu tenho que ir de qualquer jeito. Então, isso é um trabalho também. Por exemplo, nós fizemos 2 dias absolutamente gratuitos. Nós tivemos em 2 dias 70 mil pessoas. Nós já tivemos até agora... Você está dizendo que é uma técnica. Começa com um preço, baixa, depois para as pessoas põe outro, irem, você faz promoções e tudo. Mas, na verdade, e eu quero dizer isso, que nós começamos com preços caros e errados. Mas isso você vai consertando na medida que você vai reconhecendo isso e alterando. Erro de previsão? Porque você não sabe. Nós tínhamos, por quê? Porque a nossa exposição é uma exposição muito diferenciada. Nós equivalemos, como eu estou dizendo, pelo menos, mais do que o Louvre, que tem as 3 alas, 3 caminhos. Mas ela é muito maior do que o Metropolitan, ela dá 10 vezes o Guggenheim. Enfim, é uma exposição que tem, no fundo, são 3 blocos, e ainda tem um cinema, tem 5 pavilhões. Então, a conta que nós fizemos foi de cada um é uma exposição diferente, então deu um preço, nós até batemos, seria mais alto. Bom, mas enfim, então esse é o agora caminho. Está acertado. Agora está indo. O primeiro movimento CNT era a cara do povo brasileiro. Agora a gente está falando de arte e cultura. Na sua opinião, qual é a cara do povo brasileiro que vai consumir essa arte e cultura, ou que faz essa arte e cultura? Olha, eu posso lhe dizer que esse público é o público brasileiro de uma maneira geral. A última pesquisa que terminou ontem, foi feita pela Datafolha, que é a identificação do perfil das pessoas que não vão à exposição, portanto eles mostraram qual é o público que vai à exposição. Nós identificamos que todas as classes vão, mas tem uma deficiência da classe D e E. Por isso que nós estamos fazendo essa promoção de muito que eles não têm dinheiro nenhum. Mas então eu estou perguntando para você, num aspecto geral, olhando para o povo brasileiro, como é que você diria que ele tem sua cara? Qual é a cara desse povo? Olha, o povo brasileiro é um povo que é formado, na sua grande maioria, de pessoas da classe média e média mais menos favorecida. Média remediada. Ele é um povo, e você vê isso através dos estudantes, de manhã, olhando para as escolas, eu vejo que hoje metade dessa população negra e parda, ela é bastante interessada no que vê. Há um comportamento fantástico quando eles visitam a mostra. Nós não temos, olha, são 2 meses de pouco de exposição, são 700 mil pessoas, nós nunca tivemos um único problema. O que seria um problema? Um problema seria uma estátua derrubada, seria um quadro tirado, seria um desarranjo na cenografia, seria algum furto, alguma coisa especial. Já aconteceu em outros Nada. Não, isso acontece no mundo todo. Isso acontece no Louvre, isso acontece no Metropolitan. Isso já aconteceu conosco, aconteceu de uma moça beijar um quadro do Andy Warhol. Que era uma genitália masculina. Você me lembra dessas coisas? Já restaurar, enfim. Isso acontece, mas eu quero dizer da educação e da civilidade do povo brasileiro que visita a mostra, do respeito que eles têm quando eles fazem essa visitação, da emoção que eles têm ao saírem da exposição. E isso começa com 8 anos de idade e vai 80 anos. É como se estivessem mesmo resgatando as suas origens, você diria. E você diria que é uma bela origem, que é miscigenada, alegre, talentosa e muito orgulhosa daquilo que ela fez. Intervalo aqui e depois eu quero ainda perguntar sobre, falando de Guggenheim, eu esqueci de perguntar do projeto Guggenheim para Brasil. Eu hoje estou entrevistando Edemar Ferreira, no programa que faz parte do movimento CNT Arte e Cultura. Você no intervalo, a gente volta a seguir.
Ferreira, responsável pela maior mostra de arte brasileira que já houve na história, mostra de redescobrimento, mais de 500 anos, que vai viajar pelo Brasil e pelo mundo. Eu quero fazer uma pequena provocação aqui. Você é colecionador de obras de arte, certo? E também manuscritos. E assim como José Mindlin e o Pedro Corrêa do Lago, você tem algumas peças interessantíssimas. Eu gostaria de saber qual o prazer em ter um texto escrito à mão por Einstein e Freud, com todo respeito, é um tipo de fetiche, ó. A verdade é que essa coleção, aliás, como todas as coleções existentes, elas partem de uma razão. Então, a razão de eu ter essa coleção de manuscritos, são manuscritos com conteúdo, e não simples de assinatura, ela nasceu de uma pequena coleção que eu comecei a fazer de notas brasileiras. Era mais barato você colecionar as notas brasileiras. Dinheiro brasileiro. Dinheiro, as notas de dinheiro, e não da moeda brasileira, que a moeda é muito cara. De ouro, prata. Então, quando eu era pequeno, 14 anos, comecei a colecionar as notas brasileiras. Você tem uma vocação para colecionador? Eu acho que é um pouco em cima da memória, sabe? De família, de resgate, se tivesse, esse é o caminho que conduz às coleções que eu tenho. Porque eu comecei essa coleção de notas, terminei a coleção de notas, eu e hoje o banco, tem todas as coleções de notas emitidas no Brasil. Mas a primeira nota brasileira, que foi tida como nota brasileira, na verdade não é uma nota, é um recibo. É um recibo de depósito de ouro, emitido pelo Tijuco Preto, da Vinda de Colônia, e eles, você ia lá, depositava o ouro, era obrigado a depositar, eles davam lá uma parte do ouro, e você recebia um recibo, quer dizer que o ouro estava depositado lá, que não foi roubado. E esse recibo circulou como papel moeda, comprava fazendas, gado, e tudo. Foi o seu primeiro item? Chama-se ficção. Porque ele começa assim, ficção depositada, então tiveram conhecido como ficção. Mas é uma peça belíssima, e ela é toda manuscrita, e eu então comecei a buscar os documentos da época, que dessa da Constituição Mineira, então peguei os documentos de Tiradentes, de todos os incidentes, depois eu fui caminhando, pegando os reis de Portugal, os reis da Espanha, que governaram o Brasil, de todos os imperadores, de todos os governantes. Como é que você guarda isso? Nós guardamos em cofre, tem todo um tratamento. Hoje nós temos 3.000 documentos sobre a história do Brasil. Nós temos tudo sobre a história do Brasil. Mas ter que guardar em cofre, não era bom olhar, ter nas suas paredes? Então aí vem o segundo passo do colecionador, né? Que é o que você vai fazer aqui? É uma outra decisão importante, difícil de você tomar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma curadoria, nós estamos separando historicamente esses documentos, depois nós colocamos, junto com esses documentos, gravuras ou fotografias ou iconografias de cada um desses documentos, e eles vão fazer uma itinerância pelas universidades brasileiras. Então, são lotes de 200 importantes documentos da história do Brasil para fazer esse percurso. Eu vou fazer uma pergunta, você tem que ser verdadeiramente para responder. Evidentemente, colecionar obras de arte e manuscritos históricos representa também muito dinheiro. Bom negócio. Mas um colecionador coleciona isso para vender. Bom, mas representa bom negócio. Representa um investimento importante. Bom, o que é mais importante ainda quando você sai com uma exposição dessas, né? com essa amostra que você disse que vai fazer agora com os seus manuscritos? A vaidade ou o valor intrínseco dela mesmo, falando de Não, ela tem duas verdades, né? A primeira, e muito importante, é você mostrar a preservação da memória do país. E a segunda é você expor a massa de quem está patrocinando. Isso é um trabalho que eu venho fazendo há 10 anos, não apenas para o meu banco, como também para as empresas e bancos e seguradoras que são nossos parceiros nesses patrocinadores. É fundamental mas também você deve dar uma vaidade louca, quer dizer, meu acervo particular. Não, porque ele tem sentido de fé.
Não é censura de posse, porque é muito difícil, é uma coisa interessantíssima, que não ocorre só comigo, com todos os colecionadores. Chega um determinado momento que ela é pública. E você, a sua pública, coleção... mas é sua. Não é. A quantidade, a posse pode ser, né? Mas a propriedade não é. Verdade que você tem vinhos dignos também de uma exposição ou não? Não, eu tenho vinhos dignos de serem bebidos, porque nunca são históricos, eles são vinhos prontos para beber. Mas São você bebidos. não tem aqueles vinhos... Não. Eu tenho vinhos antigos. Antigos até... quanto? Não, depende. Há determinados vinhos que necessariamente ou eles ganham muito mais importância se eles forem muito velhos. Quais são os vinhos mais velhos que eu tenho? Então, primeiro, os vinhos velhos, os vinhos que têm mais idade, eles têm que ter uma quantidade de açúcar muito forte, senão eles não resistem. Então, os vinhos de Porto, que são muito antigos, e os madeiras. Muito quanto? De final do século XIX, 1800 e pouco, para cá. E os madeiras, particularmente, até não são doces, né? Mas têm um teor alcoólico importante e são vinhos feitos com uvas que até já não existem mais, então elas guardam e são vinhos de guarda. Então são vinhos que você pode tomar como o madeira, você pode abrir e tomar como isso. Você tem quantas garrafas? Tem umas 1.500 garrafas que são vinhos feitos dentro da região. Que beleza! Agora eu quero voltar àquele assunto. Bom, eu sei que você vê onde é que está? Eu guardei aqui. Você é presidente do recém-formado Brasil US Council. É isso daí, é isso mesmo. O que esse conselho pretende fazer pela arte e cultura brasileira? E aí é que eu tenho a impressão que vai entrar nesse assunto do Guggenheim. Exato. O Brasil US Council é uma associação americana não própria, criada dentro não lucrativa, criada dentro da legislação americana para poder receber recursos de patrocinadores americanos exigíveis na legislação americana. Quem investir aqui no Brasil pode estar num projeto conjunto, pode estar deduzindo lá o seu imposto. Não, é diferente daqui. Aqui nós temos a Associação Brasil 500 anos que cumpre a legislação brasileira. A Brasil US Council é uma empresa voltada para os americanos. Ela recebe recursos dos americanos, dos Estados Unidos, para fazer promoções culturais dentro dos Estados Unidos ou a partir dos Estados Unidos. Ela é uma empresa, ela é uma sociedade americana, debaixo da legislação americana. Ela foi feita, nós fizemos, com um importante auxílio de um importante escritório de advocacia americano, que foi envolvido conosco por conta do contrato que nós fizemos com o Guggenheim. E na pessoa D, você disse o nome como chama o representante do Guggenheim? O presidente do Guggenheim é o Tom Kahn. Ele é o diretor-geral do Guggenheim. Então, eles nos incentivaram a montar essa Brasil US Council, que é uma sociedade para buscar patrocinadores americanos para patrocinar esses empreendimentos culturais que o Brasil tem interesse. Bom, aí o Brasil tem interesse evidente, eu teria, sabe, aquele prédio do Bilbao é uma coisa alucinante. Vamos supor, seria com Frank Gehry fazendo aqui no Brasil também, não? Acho que eu tenho a impressão que o projeto do Guggenheim envolverá também o Frank Gehry, como envolverá um arquiteto brasileiro. Ele não será exclusivamente de uma cabeça arquitetônica estrangeira. Então isso já é definitivo. A gente vai ter um Guggenheim no Brasil? É altamente provável que nós teremos. E eu digo isso. Porque nós estamos fazendo um contrato, agora está feito, o Feasibility Study, vamos fazer o estudo de habilidade do projeto, exatamente para buscar o local e o custo desse empreendimento e quem fará o funding desse Ele já andou passeando pelo Brasil. Ele passou por São Paulo, ele passou pelo Rio, ele foi ao Nordeste. E ele gostou de onde mais precisamente? Olha, ele gostou de São Paulo, do Rio, de Recife, de Salvador, de São Luís. Ele gostou do Brasil. Ele nunca tinha vindo à América Latina. Mas ele não tem preferência por uma dessas cidades?
Olha, ele deve ter a preferência, essa até que o Rio de Janeiro faz muito sentido na cabeça dele, por todas as razões que a gente conhece. Uma cidade belíssima, é um grande centro turístico, é uma cidade até que eu acho que, com todas as razões, tem que ter alguma coisa semelhante, vai ter um museu importantíssimo, mas quem vai definir a localização desse museu é o estudo de habilidade. Esse estudo de habilidade ele é fundamental para saber qual é o impacto econômico que isso trará na região vai trazer de sustento ao projeto. Porque hoje, os grandes projetos, na verdade, no mundo global as coisas hoje estão um pouco misturadas. Você não pode, como nós fizemos agora na nossa exposição, ela não é uma exposição museograficamente correta. Ou seja, ela não segue os fenômenos dos museus na sua exposição, ela tem uma leitura própria. Nós propositalmente quebramos isso para fazer com que a nossa exposição tivesse uma mistura de entretenimento com cultura, de divertimento com educação. Por isso que nós contratamos vários cenógrafos para fazer a nossa cenografia, o que torna a exposição muito atraente à vista de todos que vêm. O museu é a mesma coisa. O museu não anda mais sozinho no mundo. Você não vai só ao museu. Você vai ao espaço cultural, comercial, de lazer. O museu tinha uma imagem. Museu, a palavra museu até hoje é usada como pejorativo. Aquilo era um museu. Isso. É uma coisa parada, chata, é isso? Velha. Passiva, não é? Então, isso tem que mudar. Ou seja, então você tem que ir para um espaço onde tenha um museu com essas características, mas também com um pouco mais de entorno comercial. Você pode ter um concert house, você pode ter restaurantes, cinemas, hotéis. Um grande complexo cultural. E shopping. E você vai passar. Pelo jeito você está entrando. Na verdade, eu estou entrando como presidente da Associação Brasil 500 anos e agora, junto com o board que será formado no Brasil para atrair isso ao Brasil de uma maneira que seja importante para o país. Mas eu não participarei comercialmente desse projeto. Já que você está falando de participar comercialmente, a elite brasileira nunca foi financiadora voluntária de obras sociais e artísticas. Isso pode mudar ou a gente vive no eterno retorno? Não, já mudou. Eu, de 10 anos para cá, desde que eu comecei esse trabalho no Teatro Municipal e particularmente na Fundação Bienal, eu quero dizer, Gabi, que eu recebo telefonemas de importantes empresas nacionais e multinacionais se engajando no projeto com quantias importantes, $1 milhão, $2 milhões, sem que eu faça. Olha, eu ando mesmo buscando, pesquisando, etc. Mas hoje é um trabalho que está na rede, porque eu acho que toda empresa, todo empresário hoje, todo importante executivo, ele sabe que é importante a comunidade onde ele ganha dinheiro. Ele tem uma responsabilidade social. Acho que isso é claro hoje na cabeça de todos os Ou está ficando, não era até outros dias. Não era, ela mudou muito, né? Eu acho que essa globalização melhora ainda mais. Você foi presidente da Bienal de 1993 a 1995. A mesma Bienal, 97. A mesma Bienal que agora está inflada por uma briga de egos. Por que se briga tanto quando o assunto é arte? Porque eu acho que às vezes não há o respeito no limite, que é muito importante. A gente não pode, quem administra arte, quem faz esse trabalho administrativo, ele não pode entrar na curadoria das exposições, daqueles que fazem a parte artística da exposição. Existe um limite, existe um muro que vai separar. Porque são especialidades absolutamente diferenciadas. Quem cuida da arte, quem cuida da cultura, do ponto de vista intelectual, ele tem uma formação diferente da minha. Eu não posso ser bivalente nisso. Eu sou um executivo. Eu faço o meu trabalho lá de administrador, captador de recursos, de organizador. O curador, né, com mais de 20 curadores, eles têm uma capacitação intelectual para isso. Eles são professores universitários, catedráticos. Eles têm uma visão absolutamente diferente da minha. Eu compartilho com a visão deles. Eu não posso interferir na visão deles.
Eu posso dizer para ele, não, isso ele vai colocar, porque daqui não vai trazer dinheiro e eu tenho que privilegiar o meu patrocinador. É essa discussão que eu tenho com ele. É a proteção da organização de dinheiro. Na hora que isso fica simples, na hora que um lado atravessa um muro para o outro, aí dá uma confusão. E eu nem podia ser diferente. Ademar, você tem algum projeto de colocar a exposição na internet? Já está. O nosso projeto está todo ele na internet, e ele está até, tem 2 sites, um deles, onde você entra, já desemboca no outro. Nós temos um importante patrocinador do nosso projeto, que é a American Line, que é um recurso fantástico, e nós estamos hóspedes dele. Eu tenho no nosso site. Mas a internet tira público? Tira. A internet tira público. A internet, ao mesmo tempo sustentiva, ao mesmo tempo ela é dominadora. A internet, diferentemente da televisão, ela faz um trabalho extremamente importante, que ela altera a sua vida, e ela, na medida em que ela está se desenvolvendo, e as pessoas não sabem bem para onde vai a internet, nem os próprios proprietários de sites, ele vai se conduzindo de maneira um pouco errônea. Então, como ela te dá uma capacidade que você não tinha antes, ela muda a sua vida, ela também faz com que você faça exposições virtuais próprias. Você entra no site, vários sites, e consegue fazer uma coleção de Rembrandt, de quem você queira. E isso eu acho que é um primeiro momento. Então, o internauta, de uma maneira geral, e não são muitos, mas eles são um pouco internautas, eles são defensores do seu espaço, que a internet me dá a oportunidade. Ele fala, não preciso, eu faço exposição, eu agora não preciso comprar mais leite na padaria, eu compro no supermercado, recebo em casa. Então, há um pouco... Há um pouco de transformação social. Sem dúvida, não é muita, mas profunda. Mas não é nada que chega a preocupar. Não, ela vai mudar. Ela vai mudar o mundo, ela vai simplificar o mundo, espero que ela vai trazer melhoras ao mundo, mas é uma coisa que sempre vai mudar. Está indo a Portugal quando? Nós estamos falando para Portugal também. Então, nós vamos fazer uma importante exposição em Portugal em outubro até janeiro. Vai ser no Gulbenkian, que é o mais importante, mais prestigioso museu de Lisboa, de Portugal. Nós estamos jogando lá 2 módulos importantes para a exposição, que é a arqueologia e as artes contemporâneas. E estamos numa relação fantástica, com quem tivemos, com o Guggenheim, e nós esperamos que seja realmente uma exposição muito importante para o Brasil. Com o Gulbenkian, você quis dizer. Você está misturando o museu agora. Você fica por conta do redescobrimento mais 500 anos, por quanto tempo? Até dezembro de 2020. Esse é um trabalho... Então até lá você não pensa em outra coisa, você já tem outro projeto? Não, eu vou ficar voltado para isso. Eu acho que esse trabalho daqui para frente é um trabalho voltado nessa itinerância nacional, de Rio de Janeiro, de outras capitais, mas ela é mais voltada para o exterior. Vai ficar voltado nessa atividade com os museus internacionais. Edemar, para encerrar, uma frase, uma palavra, uma poesia, um ditado do que você gosta. Eu gosto de ditado trabalho. A palavra trabalho. A palavra? É o seu ditado, é a sua palavra, é isso, é trabalho. Eu acho que é isso que constrói o mundo. Eu acho que o trabalho é fundamental para a transformação do mundo, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. E eu acho que o trabalho, no sentido mais amplo da palavra, no sentido assistencial, é a palavra que mais importa. Bom, e por falar em palavra, minha diletíssima produção foi na captura a tradução de Ibirapuera é pau d'água, que para nós virou sinônimo de bebedeira, não é isso ou não? São bebedores, bom. Também. O programa de hoje entrevistou Edemar Cid Ferreira. Muito obrigado pela entrevista, Edemar. Obrigado. Espero que o Brasil se autoestime, se estime cada vez mais e que todo mundo que vai ver a nossa exposição possa gostar um pouquinho mais da gente também. Obrigado. Obrigado a vocês em casa. Até a próxima. E não deixem...
espécies ameaçadas de extinção. O objetivo é entender a técnica e o trabalho dos xamãs. As principais obras destes 35 anos de trabalho foram editadas em livro, o terceiro movimento Cildo Meireles. O livro catálogo foi lançado em outubro nos Estados Unidos e divulgado no mundo todo. Agora ganha versão em português. Essa é a primeira retrospectiva da obra de um artista latino-americano no Museu de Arte Contemporânea em Nova York. Você foi eleito pelo The New York Times, pela revista Time Out, como uma das 3 melhores mostras do ano 99. A que você atribui, assim, não querendo tirar a qualidade da obra, mas o interesse dos jovens artistas americanos pela instalação? Bom, isso é difícil. Eu acho que é um procedimento que vem existindo já há algum tempo. E eu acho que as plásticas, como as outras linguagens em geral, eu acho que ela funciona meio ciclicamente. Eu acho que existe um período onde, por razões que eu não saberia nem explicar, uma determinada maneira de produção, um formato, ele ganha prioridade na preferência, né, dos artistas, jovens ou não necessariamente, da cena artística. E o que acontece é que eu acho que a partir do final dos anos 70, né, falando em termos não só brasileiros, mas internacionais, começou a haver um interesse muito grande na pintura. Houve um período assim, de predominância quase que excessiva da pintura, e seria normal que houvesse um contraponto a isso. E isso, de uma certa maneira, aconteceu a partir também não poderia classificar nem movimento, mas de disposições, vamos dizer, de produções mais conceituais, né, que são os pós-conceituais, o pós-conceitualismo, e de uma produção constituída de sites específicos de instalações. Agora, Cildo, a gente está aqui conversando que você está confortavelmente instalado numa rede e a gente está no meio do caos que é esse seu ateliê. Quero saber se você, para criar, você cria no caos, você se entende aqui nesse espaço e daqui sai, por exemplo, um desvio para o vermelho, que é aquele espaço totalmente limpo e... eu acho que... Eu ia dizer que ele reproduz um pouco a minha cabeça, mas aí não vou botar. Eu acho que, já há muito tempo, eu tomo notas, né, quer dizer, já desde o começo, praticamente, da minha atividade, e os trabalhos eles vão acontecendo na medida das possibilidades, ou seja, de convites, das facilidades de produção. E aí eu sempre retomo essas anotações, né, quer dizer, e o que faz que às vezes eu esteja executando hoje um trabalho que, na verdade, a nota é de 20, 24 anos atrás, como aconteceu em Trevendo. E, na verdade, são notas de bolso, e na medida da necessidade é que eu vou detalhando mais. E, evidentemente, boa parte das coisas não são feitas aqui, não teria nem espaço físico. E agora, o fato é que também, ultimamente, isso virou assim, embora eu, às vezes, ainda possa me orientar aqui dentro, é complicado, né? Espero sair rápido dessa situação aí então, com certeza, circunstancial. Com certeza, dentro desses arquivos, a gente vai achar várias anotações que daqui a muitos anos vão virar próximas exposições. Isso, bastante projetos anotados em diferentes fases, né? Cildo Meireles pertence a uma geração puramente conceitual. Nasce profissionalmente em fim dos anos 60 e começa a sua projeção profissional a partir de início dos anos 70. E, no entanto, apesar de pertencer a uma geração tão conceitual,
ele sempre manteve, inerente à sua criatividade, sempre um compromisso com o popular, com o dado popular. Assim como já o fora em outros artistas de vanguarda brasileira, como Tarsila, como Volpe, como Hélio Sica, e como seria também posteriormente num outro artista como Marcos Folli Benjamin. E o curioso é que é somente agora, no ano 2000, que Cildo Meirelles, depois de se apresentar somente em pequenas galerias, em documentas, em bienais, ele se apresenta com uma grande retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Por isso nós consideramos uma grande honra, uma grande satisfação poder ver o trabalho de Cildo Meirelles de corpo inteiro, numa visão panorâmica, em mais de 30 anos de produção, aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ninguém sai perdendo. O hipertenso fica sem sal, mas pode degustar pratos bem temperados. Estava lá com cominho, com erva cidreira, com erva doce, com curry, com todos os ingredientes, com temperos, com pimentas, para poder tirar o sal. Margarida publicou 800 receitas para quem quer se alimentar de forma saudável. Veja só essa pera ao chocolate, indicada até para diabéticos. A maioria das doenças hoje, principalmente as doenças cardiovasculares e também a diabetes, são em decorrência do excesso de açúcar, o excesso de carboidrato e o excesso de gordura na alimentação. A diabetes deixou Marcos internado com uma taxa de glicemia de 398 miligramas. 7 meses se passaram e o valor caiu para 81. A dieta sem sofrimento ainda deixou Marcos 16 quilos mais magro. Se medir, nem aparece mais. Está tudo sob controle. Sobe o preço das passagens interestaduais de ônibus. O reajuste de 4,33% começa a vigorar a partir da meia-noite de hoje. Segundo o Ministério dos Transportes, o aumento faz parte da revisão anual de custos das empresas. A seleção brasileira pede apoio da torcida para vencer a Argentina. Mas a resposta só virá mesmo na hora do jogo. Lotado, o estádio do Morumbi vai estar. Brasileiro é sempre assim, deixa tudo para a última hora. Por isso, foi preciso acordar cedo e enfrentar o frio para tentar conseguir o ingresso. Em pouco tempo, a fila que era pequena foi aumentando. E o que aumenta também é a desconfiança do torcedor com o time do Brasil. Vendo o futebol que o Brasil vem jogando é muito difícil. Pode arrancar um empate ou uma vitória hoje. Eu acho que a Argentina ganha o jogo. Se jogar com a raça da Argentina, ganha. Tem que estar reabilitado, porque o Brasil está torcendo, tá todo mundo vindo aqui de manhã comprar ingresso, torcer para que o Brasil ganhe. E o descontentamento foi geral quando um funcionário de São Paulo colou nas bilheterias do Morumbi cartazes com a seguinte frase: ingresso esgotado. Houve princípio de tumulto. Este torcedor, revoltado, partiu para cima do funcionário. Ele teve que ser contido pelos outros torcedores para que a situação não se agravasse. Mesmo com a desorganização que o torcedor já está tão acostumado, brasileiro sempre foi e sempre será apaixonado por futebol, a ponto de ir embora. Não vou comprar. Todos os cambistas estão pedindo R$40. E voltar pouco tempo depois para fazer a vontade dos filhos. Acabou comprando mesmo? Comprando por causa das crianças, eles querem vir, tem que comprar, senão eles vão ficar chorando. Por mim eu não compraria, tá? Mas aí como eles nunca vieram no jogo, então eles queriam vir, então tudo bem. Agora as informações ao vivo da concentração da seleção brasileira. Oswaldo Pascoal, boa noite. Boa noite, Roberta. Aqui no Maxud Plaza, às 6h21, os jogadores da seleção brasileira estão jantando. É um jantar mesmo para os jogadores da seleção do Brasil. E hoje foi um dia muito agitado por aqui. Primeiro, com a chegada de Cafu, o capitão da seleção brasileira, que está fora dessa partida, está fora também do jogo contra o Chile no próximo dia 17. Veio trazer o seu abraço aos companheiros aqui e conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Depois, Ronaldinho, o fenômeno da Inter de Milão, também esteve por aqui. Estou aqui com o consultor técnico da seleção brasileira, Valdir Joaquim de Moraes. Esse tipo de visita pode empolgar, pode animar, pode dar que tipo de alento para o jogador que vai atuar hoje, Valdir? Boa noite. Boa noite. Isso é um tipo da coisa boa. Eu acho que ela traz um astral muito grande, muito bom, que o jogador vem dar sua colaboração, embora não participando. O Ronaldinho, o Cafu e todos aqueles que vieram são bem-vindos, porque é um estímulo para o jogador, todos nós sentimos bem, sente-se como uma família.
forma que é muito bom. Agora, o time, pelo que você sentiu aí, vai ter a tal mudança de comportamento? Vai mudar de atitude nesse jogo contra a Argentina? Eu acho que a cabeça do jogador brasileiro, ou nossa, principalmente nós que estamos aqui na comissão técnica e jogadores, estamos tranquilos. Não é tranquilo entrar em campo relaxado, não, tranquilo porque sabemos do potencial da equipe. O Vanderlei tem trabalhado bem na cabeça, todos nós temos conversado, e dentro aqui do nosso convívio não existe desespero nenhum. Sabemos que a Argentina é um grande adversário e às vezes é muito melhor jogar contra um grande adversário do que com um adversário que se fecha muito. Os direitos aí são iguais, porque são duas grandes equipes, quase que o mesmo padrão de vitória entre um e outro, e isso é bom para o nível do futebol. Tenho certeza, por aquilo que nós trabalhamos essa semana, que a gente vai ter um bom resultado. Muito obrigado, Valdir, por sua atenção conosco aqui. A seleção brasileira deve sair por volta das 7h30 aqui do Hotel Maxuri Plaza, indo diretamente com batedores para o estádio do Morumbi. Lá está o repórter Fábio Bennett. Como é que vão as coisas aí, Fábio? Bom, tudo muito bem por aqui. Oswaldo Pascoal, olha só o Zaguinha. Muita habilidade no controle da bola, e é lógico que no jogo da seleção brasileira ele não podia deixar de estar presente. Sem deixar a bola cair, Zaguinha. Quanto é que vai ser o jogo hoje? É 1-0 pro Brasil. Gol de quem? É gol do Rivaldo. O que está faltando para a seleção brasileira, Zaguinha? Olha, tá faltando um pouco mais de sinceridade deles, tocar bem a bola e treinar mais um pouco, né? Mas tem outras personagens também do futebol, enfim, da vida cotidiana brasileira aqui no Morumbi. Quem não conhece esse homem? Até o Papa João Paulo II, ele já beijou. É o beijoqueiro que manda o seu recado para a seleção brasileira, para Vanderlei Luxemburgo. Ele pede raça ao time. Beijoqueiro, você disse hoje que você acabou de me dizer que não ia dar um beijo na bochecha do Luxemburgo hoje. Só quero mandar beijo para todos os brasileiros. E quero que o Brasil ganhe da Argentina. Quando é que vai ser o jogo hoje? 4-0 para a Argentina. O Brasil tem o futebol mais lindo do mundo. O Brasil tem a raça, tem que ter raça. Falta raça para a seleção. É isso que falta para a seleção, é raça. Falta raça, futebol. O Brasil está hoje só querendo ganhar dinheiro. Palpite para o jogo hoje. 2-1 Brasil, mano. 2-1 Brasil, tá certo. Passar pela Argentina é uma pedreira. Mas o senhor é da onde? O senhor é aqui daqui de São Paulo? Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Pardo, só para ver a seleção. Só para ver a seleção. O senhor acha que você vai sair daqui feliz ou triste? Feliz, muito duro o jogo. Quanto vai ser o jogo? 3-1 Brasil para nós. 3-1 Brasil. É o caminho da classificação. Daqui arranca para a classificação. Aqui sai definitivamente. Tá certo, a torcida para lá de otimista, Roberta Manresa. É uma grande festa em verde e amarelo. E o repórter André Russo, da Rádio Bandeirantes, também está aqui. Dá licença. André, você está procurando o secretário Arnaldo Faria de Sá e a Blitz. Estou procurando o secretário, por enquanto não achei, Fábio. Tá certo, todo mundo procurando o secretário Arnaldo Faria de Sá, e a Blitz queria acontecer aqui para retirar os flanelinhas e os vendedores de bebidas alcoólicas. O secretário não apareceu, nem a Guarda Civil Metropolitana, os flanelinhas continuam trabalhando e as bebidas alcoólicas continuam sendo vendidas. Roberta Manresa. E o Jornal São Paulo quer saber quem você acha que pode salvar a seleção brasileira nesta noite. Que jogador você gostaria de ver em campo? Ligue pra gente, a sua opinião é importante. O telefone do Disque 21 você já sabe. 0800 55 2101. O fax 0800 55 2102. E o e-mail jornalsampaulo@rede21.com.br. Participe. Depois do intervalo, mais seleção no desafio de vencer a Argentina. Enquanto Luxemburgo faz mistério sobre a escalação e Elsa abre o jogo. Depois de 87 anos, o viaduto Santa Efigênia é reinaugurado com festa no centro da cidade. E durante todo o Jornal São Paulo, você acompanha alguns dos filmes que estão no Animamundo 2000, o festival de animação que acontece no MIS e no Centro Cultural Fiesp. Exclusivamente em função do café. A São Paulo Railway descobriu logo o passageiro como fonte de renda. Introduziu os trens de excursão que passaram a viajar lotados. Pouco tempo depois, outra novidade, os carros de luxo e os vagões restaurantes. Próxima viagem do trem sairá dentro de alguns minutos. Todos os trens, né, uns trens tão bonitos, tão de luxo, sabe? E um trem, um carro, era lindo, chamava-se Puma, carro Puma. Aquilo era pra gente, né?
que as tronas viravam, sabe? Do lado que o passageiro queria, ele estava, sabe? Era lindo aquele trem. O grande palco dessa gente elegante era a Estação da Luz. As plataformas viviam lotadas como hoje, mas os tempos eram outros. Melhores, na opinião de quem passou boa parte da vida dentro da bela grade. Excelente, o melhor negócio é na Topaz. Empresária, designer de joias e sinônimo de elegância. Nesta quarta, num passeio pelos Castreiros, Constância Pascolato provou que andar de ônibus também pode ser chique. O estilo é a personalidade da pessoa. Circular, nesta quarta, reprise especial às 10h30 da noite, aqui no 21. Oferecimento em Embratel, faz um 21, via Embratel, seu dinheiro fala mais. No centro de São Paulo, aos 87 anos, o viaduto Santa Efigênia é reinaugurado. Uma tropa apressada para entregar o serviço completo. 2 horas antes de ser reaberto, funcionários da prefeitura ainda trabalhavam no viaduto. Você está desde que horas trabalhando aqui? Eu desde as 7. Tem muito trabalho? Tem bastante. Você tem que terminar tudo até que horas? Até meio-dia, eu acho. Foi um ano de reforma. Gastos que chegaram a 2 milhões de reais. Para recuperar o viaduto Santa Efigênia, foram usados 200 galões de tinta, 11 toneladas de ferro e 5.000 metros de piso. Não foi fácil. Deu trabalho, teve muita discussão, reclamação. Este engenheiro que o diga. Minha mãe agora voltou a ser santa, né? Por quê? Porque xingavam muito. Mas hoje o dia foi de festa. O viaduto Santa Efigênia, que completou 87 anos, foi reinaugurado pelo prefeito Celso Pita. Declarações de amor não faltaram. Nota 10, parabéns. Quem mais comemorou a reinauguração do viaduto Santa Efigênia foram os comerciantes, que passaram meses difíceis de movimento fraco e vendas escassas. Seu Roberto, sabe na ponta da língua quantos foram os dias de prejuízo? Quantos foram? Exatamente 160 dias, viu? Foram tempos realmente muito difíceis, porque o viaduto ficou fechado e o fluxo de pessoas aqui não conseguiam chegar até a loja. Diminuiu os nossos ganhos em 80%, não só da empresa, como de todos os funcionários. Não vou precisar nem mais abrir falência própria de mim. O café de seu Manuel amargava na máquina. Ele vendia pouco, mas a expectativa para hoje era grande. Vendia umas 3, 4 máquinas, fiquei vendendo só meia. Espero que melhore. O que saía mais é eu e ele, nós dois, cada um tomando, porque é só nós dois que tomam. O dia inteiro tomando café? Todos nós dois, eu e ele. Caminhar pelo viaduto Santa Efigênia agora ficou mais glamuroso. Ele nunca foi tão bajulado. Agora é um tempo de festa. Hoje é o dia de nós comemorar. Então tá bom, vamos comemorar. Saúde. Saúde. Estilos diferentes. Enquanto Vanderlei Luxemburgo promete divulgar a escalação do time só no vestiário, o técnico Marcelo Bielsa já está com a equipe definida desde segunda-feira. Marcelo Bielsa está de volta ao Morumbi pela primeira vez desde 92, quando trouxe o Newell's Old Boys até a decisão da Libertadores contra o São Paulo de Tele Santana. No final, o título acabou sendo decidido nos pênaltis, e graças a Zete, o tricolor levou a melhor. 8 anos depois, o cenário pode ser o mesmo, mas a situação é completamente diferente. Agora, El Loco Bielsa dirige a Invicta Argentina, que pela primeira vez na história das eliminatórias enfrenta a seleção brasileira. Com 5 vitórias em 5 jogos,